Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Queridos, estamos aqui mais uma vez para falarmos das bênçãos de Deus, o nosso Pai. Nós vamos ler o texto aqui de Tiago, que diz o seguinte: as seguintes palavras de Tiago é esta: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Unge-o com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, também lhe serão perdoados. Tiago, capítulo 5, verso 14 e o 15. Aí, meus queridos, é o seguinte: a pessoa que escreveu essas palavras foi Tiago. Mas é aquele Tiago, sabe, o irmão de Jesus. Era o porta-voz dos apóstolos da igreja de Jerusalém depois de alguns anos. Está em Atos 15, versículo 13. E disse Paulo que era uma coluna da igreja. Isso está em Gálatas 2:9. Quando se formaram duas facções, com o resultado de opiniões diferentes a respeito da circuncisão, uma das quais dizendo que os gentios que se convertessem deveriam guardar a lei e ser circuncidados, e a outra afirmando que desde que a pessoa foi salva pela fé, não há necessidade nenhuma de circuncisão. Tiago pôs um ponto final na circuncisão ao dizer: julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os estrangeiros que se convertam a Deus. Atos 15, 19. Essa circuncisão, para muitos que não entendem, é o seguinte: é uma operação da fimose. É uma cirurgia da fimose, uma cirurgia simples, rápida, mas dolorida, nos homens. Então, ao operar da fimose, ele recebia uma marca particular de Deus nele, que ele era um rapaz limpo, puro, certo? Era só para os homens essa circuncisão. E quando Jesus veio, essa circuncisão perdeu a força. Perdeu totalmente a força, porque tudo é pela fé. Ato de fé, ato de amor. E muitos dentro da igreja, como tem até hoje, muitos, que perturbam: deve cortar cabelo. Não deve. Mas... E aí cria uma polêmica. E naquela época, a polêmica entre eles era essa questão da circuncisão. E São João era um tipo de apóstolo que a palavra dele tinha um peso tremendo. Paulo e Silas saíram pelo mundo pregando o evangelho e trouxeram o resultado das bênçãos. E aí os apóstolos da igreja de Jerusalém perguntaram se os novos convertidos, eles foram circuncidados. Aí Paulo falou: não. Mas não pode. Fizeram uma espécie de uma reunião, de uma assembleia, e todo mundo falando, e que entrando em contradição, e aquela coisa toda, e reprovando um, reprovando a outro. Aí São João tomou a palavra e bateu o martelo: julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os estrangeiros, ou entre os gentios, dentre os estrangeiros que se convertem a Deus, não impor mais encalgo nenhum, a não ser se livrar dos assassinatos, de roubo, de adultério e de adorações a ídolos. Pronto. Nada de circuncisão, Mas, irmãos, São João tinha uma palavra tão firme, tão pesada, tão abençoada por Deus, que morreu o problema ali. Pararam com essa história, certo? Então, queridos, a igreja de Deus, ela tanto no tempo do Velho Testamento como no Novo Testamento, nos dias de Jesus, sempre teve divergência. Bom, para começar, segundo a Escritura, até no céu
Foi no céu que começou o primeiro problema lá com Lúcifer, quer dizer, o portador da luz, querendo ser maior do que Deus, querendo tomar o lugar de Deus, querendo ser igual a Deus, o que seja, né? E foi aquela divergência lá no céu, Deus mandou ele para a terra, e aqui na terra ele está aí, ó, criando 1001 problemas contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. A pessoa que escreveu essas palavras foi Tiago, o irmão de Jesus. Meus irmãos, vamos entrar logo no assunto, senão não sai dele. Era porta-voz dos apóstolos da igreja de Jerusalém, Atos 15:13. E dele disse Paulo que era uma coluna da igreja, quando se formaram duas facções com resultados de opiniões diferentes a respeito da circuncisão, que nós já acabamos de explicar, né, em rápidas palavras. Essa era a autoridade que Tiago tinha, meus irmãos, entre os apóstolos, e não era dando bronca, era com a autoridade do Espírito Santo na vida dele, que ele conversava, que ele orientava, que ele abençoava, e os milagres de Deus aconteciam. Os demais crentes silenciaram diante da sua decisão conclusiva, e a ela obedeceram. Portanto, o que Tiago escreveu em sua carta pública, dirigida a todas as igrejas, tinha grande autoridade. Não pode ser anulada nem tomada com leviandade, viu? Eram palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. De acordo com Tiago, a quem foi concedido o poder de curar. Você raciocina mais ou menos? Vamos mais uma vez, ó. Vou perguntar de novo. De acordo com Tiago, a quem foi concedido o poder de curar? Disse ele, porventura, que esse poder havia sido concedido aos apóstolos, os quais evidentemente morriam dentre... Que coisa, né? Morriam dentro de pouco tempo, ou perseguidos, ou por enfermidades, ou executado pelos imperadores. Aquele era o último dia da era dos apóstolos. Teria o poder de curar sido posto nas mãos de um grupo de pessoas especiais com dons especiais. Aqueles que eram os últimos dias dos apóstolos. Mas olha só que coisa, os últimos dias. Teria o poder de curar sido posto nas mãos de grupo de pessoas especiais com dons especiais? Não. Nada disso. Então, quem foi que recebeu a incumbência e o poder de curar? Quem foi? O poder de curar foi dado aos presbíteros da igreja, quer dizer, aos líderes da igreja, né? Era um homem sempre ao alcance de qualquer pessoa doente na igreja. Não tinha que marcar a consulta para dali 20 dias ou 40 dias ter encontro com o apóstolo, não. Era um homem simples. E muitos. E eram chamados de presbíteros, né? Depois que ele assumiu a igreja, aí já dava-lhe o nome de pastor. Os presbíteros da igreja têm autoridade bíblica para exercer o dom dado por Deus. E da cura divina, enquanto a igreja existir na face da terra, será assim. Você sabe que há muitos contra-ataques, né? Dizendo que não precisa de cura, não. Mas será assim, enquanto o Espírito Santo do Senhor Deus estiver na face da terra. Os pastores, presbíteros e pregadores equivalem, em nossos dias, aos presbíteros da era bíblica. Cabe a eles o pastoreio da congregação. São os vossos escolhidos de Deus para a igreja. São os vasos escolhidos também para as congregações das igrejas. Se você estudar o período da carta de Tiago, quando ela foi escrita, descobrirá que ela não foi escrita no período inicial da era dos apóstolos, tá? Tiago a escreveu no fim desta era. Tiago escreveu a carta de São Tiago no fim
dos apostolados, não no começo. Em outras palavras, Tiago não estava escrevendo para a sua própria era, não. Para os seus contemporâneos, não. Mas, tendo a visão do Espírito Santo, escrevia para os crentes vindouros. Para as pessoas que viveriam nos últimos dias, atingindo o nosso tempo, né? Se você estudar também o método apresentado por Tiago para a oração em prol dos doentes, você vai descobrir que esses dons não foi dado a pessoas especiais dotadas de mais de um dom. Entende? O Espírito Santo usou São Tiago para escrever para um povão, não da época dele, mas daquelas que ainda iriam vir, que seria nós. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo estava preocupado, sabendo que, passando a era dos apóstolos, iriam pintar várias heresias, reprovando a forma da salvação, reprovando organizações de igrejas, né? Reprovando curas e milagres, certo? Reprovando tudo. Só que o que aconteceu? O Espírito Santo, que é sábio, já usou Tiago e muitos outros apóstolos para escrever, para preparar a igreja que iria acontecer, que seria na nossa época então. O método apresentado por Tiago visava em primeiro lugar a cura. Olha só. Era a oração da fé. Em segundo lugar vinha a unção no nome de Jesus. A oração da fé não significa oração atirada ao acaso, na esperança de que se alguém terá muita sorte, se receber alguma resposta. Não é assim a oração da fé, não. A oração da fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A oração da igreja, onde tem uma liderança séria, é realmente uma cirurgia, viu, irmãos? Nesse texto, certeza é tradução do grego, que quer dizer hupostasis, que significa um imóvel, uma escritura na tua mão. Já pensou? Quer dizer, você ia receber a oração na igreja, era como se ela já estava na sua mão. Isto implica em que, quando oramos pelos doentes, devemos orar com o mesmo tipo de certeza e convicção de que, quando recebemos um título de propriedade em nosso nome, não devemos orar em termos vagos. Não devemos temer nem experimentar falta de confiança. Diz o seguinte: se for da vontade de Deus, né? Não, senhor. Ele está mandando orar e a vitória é entregue no nome de Jesus. Não é vontade de se for, não. Mas Jesus já morreu e pela sua pisadura fomos sarados, ainda vai ter que se for da vontade dele ainda? Agora? Que história é essa? Uma das razões por que muitas orações não são respondidas é que não são feitas pela fé de jeito nenhum. Vamos orar, né? Se for da vontade de Deus, ele abençoa. Nada disso, meus irmãos. As pessoas não entenderam nem as palavras, nem a vontade de Deus, então. Todos os tesouros dos céus, nos céus, são disponíveis para a igreja aqui na terra pela fé. Leia a seguinte passagem bíblica, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Que coisa, hein? Sem fé é impossível agradar a Deus. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ungindo-o com óleo em nome do Senhor, não significa primeiro tomar remédios e depois orar como algumas pessoas entendem assim essa passagem. É claro que os remédios representam uma bênção maravilhosa e os crentes não devem esquecer-se de agradecer a Deus pelos medicamentos, pelos médicos. Os bons remédios aliviam as dores
e restaura nossa saúde debilitada pelos anos. São as bênçãos reais de Deus na nossa vida. Todavia, a cura divina nada tem a ver com remédio nem com medicina. A cura divina nada tem a ver com remédio e nem com a medicina. Depende totalmente do poder de Deus. Se você não tomou remédio nenhum, recebeu a oração da fé e a mão de Deus operou, todo mundo vai saber que aquilo foi realmente um milagre da parte de Deus. E aí diz a palavra do Senhor, aí você unge ele com óleo em nome do Senhor, com o mesmo sentido de Marcos 6,13. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então por que é necessária a unção com óleo? Porque a unção com óleo é a tipologia da unção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não combina com a ideia da massa humana que é como água sobre a terra. E o óleo também não combina de jeito nenhum com a água que há sobre a terra, seja no mar, seja nos riachos. Ele não se mistura com a água. E o Espírito Santo também não se mistura com a ideia do povão do mundo, né? Onde nós estamos. E aí o que acontece? No momento que nós oramos, depois ungimos aquela pessoa com óleo, quer dizer, está separando a fé daquela pessoa, está separando aquela pessoa daquela situação cruel de enfermidade que há no mundo, com a unção do óleo, que quer dizer a manifestação do Espírito Santo. Que o óleo não é o Espírito Santo, mas é uma tipologia, né? Vejam bem, a bela demonstração da graça, da misericórdia de Deus, que ocorre quando o Espírito de vida em Cristo se revela em nossos corpos, assemelha-se à unção com óleo. A cura divina sobrevém quando o Espírito de Cristo toma posse de nosso corpo e infunde em nós o Espírito da vida eterna. O Espírito de vida é a água da vida. Então a água da vida, ela combina com o óleo do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não mistura com a ideia do mundo e nem o óleo se mistura com a água daqui da face da terra. Tá? Porque em muitos textos onde você lê água levantou das águas, aí águas e mais águas, está falando da raça humana na face da terra que parece água se movendo. Tá? Enquanto tivermos pessoas doentes entre nós, e enquanto a igreja de Cristo existir na terra, os mandamentos do Senhor para que curemos os doentes precisam ser obedecidos, irmãos. Acatemos esses mandamentos como acatamos os batismos nas águas e a Santa Ceia. Se encararmos com leviandade as ordens para curar, estaremos em essência negando o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então vamos acatar a ideia da Bíblia, vamos acatar a ideia do Espírito Santo, vamos acatar a ideia de Cristo. E quando nós pregar o Santo Evangelho, orar pelos enfermos, expulsar demônios, levar as pessoas ao batismo das águas, Santa Ceia e ensino. Tá bom? Então, quando você ensina, alguém aprende. E quando você ora, alguém é curado, sim, Senhor. Amém? Então, vamos orar nesse momento e vamos receber a vitória no nome de Jesus. Fechamos nossos olhos agora e oremos. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos colocando na palma das tuas mãos agora este papai trabalhador que trabalha e que luta em transportes, esta pessoa que é construtor, esta pessoa, meu Deus, que batalha ardentemente no trabalho, Senhor, no escritório, na Santa Casa, aos médicos. A tua mão seja, Senhor, a sua mão sobre a mão dos médicos,
A tua mão atinge, Senhor, os enfermos, através da medicina da tua parte celestial, meu Deus. Pai Santo, abençoa nesta hora, nós te imploramos, meu Senhor, aquele simples pipoqueiro, aquele simples garis, ó Senhor, que trabalham em favor da higiene da cidade. Pai Santo, os simples comerciantes, Senhor, que trabalha com o churrasquinho para sustentar a família, haja a tua unção sobre todos e a bênção do sucesso e a bênção da prosperidade. E nesta hora, meu Deus, esse papai, essa família que luta com essa enfermidade contumaz, meu Deus, que tem que ser regularizada direto por medicamentos, tem que ser regularizada direto, Senhor, com consultas médicas, haja manifestação dos céus sobre os enfermos agora. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, orando pelo doente, expulsando demônios, em nome de Jesus, nosso eterno e adorado Salvador. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?